A compreensão do pensamento moral de Kant depende da identificação de duas rupturas importantes. Duas rupturas que fazem do pensamento de Kant um pensamento revolucionário. E essas duas rupturas, obviamente, são face ao que havia de mais importante até então. Antes da moral kantiana, o mundo ocidental, ele pariu dois grandes modelos de pensamento moral, dois grandes paradigmas, o grego e o cristão. Então, não conseguirá entender Kant nenhuma linha aquele que não entender contra quem ele está falando. Porque, no final das contas, não é nem com quem ele está dialogando, é em quem ele está batendo, eu diria. É curioso, porque quando você entende a quem ele está se opondo, você percebe que, na verdade, ele, como se tivesse sendo lido por Aristóteles. A impressão que dá é isso, né? Quer dizer, ele escreve claramente rebatendo os argumentos dos gigantes que lhe antecederam. Por isso eu considero essa compreensão da ruptura uma compreensão fundamental, e é ela também que será o objeto da sua questão de prova. Propondo o seguinte: se nós tivéssemos que resumir o pensamento moral grego presente, por exemplo, na Ética a Nicômaco de Aristóteles, como é que nós resumiríamos? A gente parte de uma certeza que o universo é ordenado, cósmico e finito. Nesse universo ordenado, por que ele é ordenado, né? Da onde vem a ordem? A ordem vem do seguinte: cada coisa tem uma finalidade para estar ali. Em outras palavras, a razão de ser das coisas está na sua finalidade. E a sua finalidade, os gregos chamavam de telos. Então você tem cosmos, primeira palavra, ordem, telos, a segunda palavra, finalidade. Então, se você quiser saber por que existe vento no mundo, o vento existe para refrescar. Quer dizer, a causa está na finalidade, né? A causa da maré está na finalidade de fertilização. A causa do sapo está na finalidade de comer mosca. A causa não sei está. Então, existe, portanto, uma explicação causal finalista, propriamente, né? Muito bem. Sendo assim, nós somos parte desse universo e, portanto, somos explicados a partir da nossa finalidade. Então, a partir daí, você fará a grande pergunta do pensamento aristotélico, que é a pergunta da ética no seu sentido mais amplo, o que a vida tem que ter para ser boa? Sendo a ética a avaliação do pacote da vida, o que a vida tem que ter para ser boa? Então, é claro, a resposta: a vida será boa quando você, de forma plena, cumpriu com a sua finalidade cósmica. Ou seja, você foi vento que venta, você foi maré que mareia, você foi sapo que sapeia e assim por diante. Obviamente, surge a pergunta: e como cargas d'água eu posso saber qual é a minha finalidade? Resposta de Aristóteles: dado que na natureza não tem nada inútil, porque tudo tem uma finalidade, então, para você saber qual é a sua finalidade, nada melhor do que você se conhecer bem. Porque se você identificar os teus atributos, fica fácil saber para que eles servem.
E você encontrará a tua finalidade, e encontrando a tua finalidade, encontra o teu lugar natural no quebra-cabeça cósmico. Se você entender a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, isso não é psicanálise. É você perceber qual é o teu lugar no mundo a partir dos teus atributos. Que atributos importam? Pois aquilo que há em você de mais destacado. Onde está a resposta para a tua finalidade? Está naquilo que há em você de melhor. Olha, o que há em você de melhor, você poderia chamar de talentos naturais, de dons naturais, elementos de vocação, para falar como um cristão. Porém, Aristóteles chamava isso de virtudes. Por isso, então, chamemos de virtudes. Você observa as suas virtudes, vê quais são as suas virtudes, e olhando as tuas virtudes, você descobrirá qual é a tua finalidade. Se o pacote da vida é bem vivido quando eu cumpro a minha finalidade, a resposta da minha finalidade está nas minhas virtudes. Então, eu não conseguirei viver bem se eu não identificar as minhas virtudes. Ponto pacífico. Eu não conseguirei viver bem se eu não puser as minhas virtudes a serviço da minha vida. Se eu não usar as minhas virtudes para viver.